Confirmem se estão conseguindo assistir, por favor. Sim. Obrigado. Muito bem. Então, eu queria mostrar primeiro para vocês nosso cronograma. Tá funcionando normalmente, dentro do possível, obviamente, né? Então, terminamos sucessão ecológica. Então, hoje, a ideia é que a gente comece os conceitos básicos de genética. Reparem que a gente está um pouquinho atrasado, né? A gente está atrasado por alguns motivos. Um, porque na primeira semana de aula eu não dei Bio2. Então, a gente já está uma aulinha atrasada. E porque depois, quando veio a quarentena, ficamos 2 semanas sem aula, né? Então, era para a gente estar na aula do dia 30, mais 2 semanas de quarentena que ficamos paralisados aí, sem fazer nada. Então, tá batendo certinho nessas 3 semanas de atraso. E tem uma semana de revisão aqui, que assim que a gente chegar no final de polialelia, interações gênicas, que é na próxima aula de Bio2, ou seja, tem mais uma semana, na outra é revisão. Então, só para atualizar vocês como é que está o nosso planejamento, beleza? Ainda falta um bocadinho de coisas para vermos, né? Não fiquem com medo. É isso. Queria perguntar primeiro, antes da gente começar, como é que tá indo, cara, essas aulas, eu tô preocupado, essas aulas à distância, vocês estão conseguindo pegar, tá muito rápido, me dê um feedback, porque eu não tenho feedback, eu não vejo vocês, então eu preciso de alguma coisa, se vocês puderem me ajudar, Tainá, como é que tá? Me dá uma força aí, um exemplo. Desculpa, o que foi? Oi? Eu não entendi o que você falou, repete, por favor. Eu perguntei como é que estão as aulas, se tá uma coisa muito rápida, como é que tá fluindo isso para vocês, eu queria saber para poder tentar melhorar o Não, que eu pra mim tá posso fazer. tranquilo. Como é que tá a tua organização? Como é que tá funcionando isso aí? Eu só tô correndo um pouco com as anotações aqui, tá? Mas Tá. aí, tipo, você tem que ver a aula depois de novo ou não tem necessidade? Não, Como é que tá? não, não. Não vejo aula de novo, não. Tá dando para fazer então. Tá, tá. Só tá corrido. Isso, é um pouco difícil eu conseguir coordenar, ouvir enquanto eu anoto tudo direitinho, assim, bem detalhado. É um pouco mais complicado, mas eu tô conseguindo. Entendi. Trava muito, Tainá? Ou não? Não, não. Beleza. Isso é importante. Show. Em relação à organização para estudar, você está conseguindo fazer os exercícios? Como é que estão aí as coisas? Eu tô conseguindo fazer tudo, só que foi como tava falando com a Jarlinha outro dia. Parece que eu tenho mais coisa pra fazer do que antes. Parece que o meu dia tá mais curto, não sei. Parece que o quê? O meu dia tá mais curto, por incrível que Uhum. pareça. Parece que tem muito Tá. mais coisa pra fazer agora do que antes. Mas eu tô conseguindo. Só tá bem Uhum. mesmo. Mas então significa que está sendo mais produtivo. Sim, sim, acho que sim. Perde-se menos tempo de deslocamento, perde-se menos tempo de arrumação, né? Porque a gente tem que se arrumar antes de sair de casa. Sim, É, principalmente o deslocamento, que eu perdi há muito tempo. Era, deslocamento. é, era, Uhum. acho que eu perdi umas 2 horas e meia. E, muito bem. E quanto aos outros, né? Peguei Tainá, porque Tainá já está com a gente um pouquinho mais tempo, conheço, tem um pouco mais de intimidade, mas eu queria saber um pouco dos outros. Isabela, Inara, Sara, Caio. Por favor, Eu acho Isabela. que é bem isso mesmo que a Tainá falou. Só que o que difere da, da fala dela é que eu tô tendo que assistir de novo, ou então acompanhar de novo o PowerPoint, porque às vezes eu, tipo, na hora da anotação, eu copio assim, copiar o esquema do slide tal, entendeu? Porque durante a aula em Não tem si como eu fazer. não tem como fazer. É só isso, mas tá de boas. Entendi. É porque, na verdade, Inara, a ideia principal da aula
pelo menos na minha disciplina, o ideal é que você pegue todas as informações que não estão escritas nos slides e não foque na imagem em si ou nas coisas que já estão ali, porque isso você vai ter. Esse material ele é disponibilizado. Agora, o que eu falo, muitas coisas que eu falo, não estão ali, porque a gente vai se atualizando, a gente vai lendo, a gente vai propondo novas coisas, vendo novas questões que são elaboradas e cobradas em vestibular. E isso não está ali dentro do slide necessariamente. Então, o que tem ali é o grosso, né? É a base, é o que a gente precisa saber teoricamente, né? O restante é vivência, experiência, é você fazer muito exercício. Então, essa bagagem que eu tento trazer para vocês, do que eu vivencio até hoje do vestibular, né? Porque a gente, como professor de pré-vestibular, a gente nunca saiu disso desde o momento que a gente estudou para poder passar na faculdade. Então, essa experiência, essa bagagem, a gente tenta colocar acima disso. E aí, o quanto mais você puder anotar, melhor, né? Menos surpresas você pode ter na hora da prova. Então, essa ideia é a minha dica que fica aqui para tentar solucionar um pouquinho esse problema quanto à questão de cópias, tá? Eu acho que é uma opção. Uma outra opção, se caso vocês se interessarem, eu posso disponibilizar a aula antes do dia da aula. E aí vocês podem fazer o caderno antes, né? E depois, Eu quando prefiro. tiver... Acha legal a ideia? Sim. Porque aí Sim. você já vem para a aula com o caderno pronto, né? E aí é só sair anotando, fazendo vários bagulhos aí, tipo, adendos, né? E talvez facilite um pouco a vida de vocês. Vou me organizar para isso. Tá bom? Por enquanto, hoje não foi Ok. assim, mas eu vou liberar agora para vocês aqui a aula de hoje, tá? Que na verdade ela tem dois momentos, tá? Então, só um minutinho. Eu vou tirar aqui a apresentação rapidinho, só para eu poder fazer isso com calma. Aí, Rômulo, então a sessão ecológica acaba na secundária? acaba. Tá. Só um minuto, pessoal. Que eu vou liberar para vocês lá pelo WhatsApp a aula de hoje. Bom, acabou de carregar lá. Dê uma olhada, quem quiser pegar, pode pegar material. Vou colocar aqui. Muito bem. Ó, então vamos lá. Aula de hoje, conceitos básicos de genética. Então, a gente vai falar como é que isso surgiu, né? Essa questão da análise, né?
do material genético, como é que ele se constitui. E, para se estudar genética, a gente tem que entender primeira lei e segunda lei de Mendel, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre Mendel. Mas, antes, eu queria dizer para vocês alguns conceitos prévios que são importantíssimos para essa aula. O primeiro significa genética, né? Então, aqui, fazendo uma leitura bruta, é a ciência que estuda a transmissão de características hereditárias de pais para filhos ao longo da geração. Genética nada mais é do que estudar a hereditariedade. É isso. Então, como explicar a hereditariedade é o papel principal que a genética se propõe. Beleza? Só que, qual é a unidade, né, funcional dentro da genética? A unidade de estudo da genética se chama gene. Beleza? E aí, gene, no contexto geral, é o segmento de molécula capaz de determinar uma característica. Não existe nem outra forma de classificar isso. Eu poderia dizer para vocês de uma maneira um pouco mais suavizada que é um trecho de DNA que codifica uma proteína. Porque a gente vai entender que a função do material genético é produzir proteína, não tem outra função, tá? Então, a função dela é produzir proteínas. E ela produz proteínas de acordo com o seu código de barra. Então, imagina o DNA como um código de barra imenso, aonde cada trecho é um produto diferente. Quer ver um exemplo básico? Vai fazer compras de mês no mercado e corta todas as embalagens que tiver código de barra, né? Todos. Pega todos eles e coloca um do lado do outro, juntando uma coisa, formando um único código de barras imenso. Digamos que você faça um corte perfeito, né, só das partes brancas e não dê para saber mais qual produto que você está mexendo. Você colar um do lado do outro, até chegar a um ponto que vai ficar uma coisa imensa, e aí eu pergunto para vocês, aonde está o trecho da margarina? Aonde está o trecho do biscoito tal? E muito provavelmente vocês não vão saber me dizer, porque está codificado, né? A gente sabe que o código de barras, ele é um código binário, né, entre 0 e 1, assim como o computador e tal. No caso do DNA, a gente já viu na aula de ácidos nucleicos, né? O nosso código aqui, a nossa codificação, ela é formada em quantos algarismos? É para vocês participarem da aula, tá? 4. Boa, 4. Só que ao invés da gente colocar esses 4 algarismos numéricos, a gente vai colocar isso de maneira alfabética, né? Então são 4 letras e não 4 números. E as 4 letras, como todo mundo já sabe, são quais? Aproveitem esses momentos que eu pergunto para responderem, aqueles que estão tranquilos aí na cópia. E os que não estão, aproveitem para poder fazer suas anotações. ACGT. Isso aí. ACGT. Adenina, citosina, tentando fazer na ordem que você falou. Guanina e timina. Beleza? Então, é esse código que vai mostrar para a gente, então, a sequência desse código de barras, ou seja, o que reflete esse gene, o que reflete esse trecho de letras. É isso. Dúvidas até aqui? Não. Beleza. Muito bem. Então, definimos o que é genética, definimos o que é gene. Agora vamos para locos gênicos e genes alélos. Daqui a pouco vai ter tantas palavrinhas que você pega assim, isso é muito bobo, genética, gene, né? Mas daqui a pouco vai ter tanta nomenclatura da genética que você pode acabar se confundindo. E é o que acontece geralmente. Então, vamos com calma, devagarzinho. Eu prefiro que você sinta que as coisas estão bobinhas e fáceis do que falar tudo e depois você falar assim, cara, já não sei mais as coisas básicas. Então, vou para o terceiro tópico, locus gênico.
O que é um locus gênico? É o local, locus, local, tá? Na tradução do latim. É o local onde você encontra o gene. Mas encontra o gene aonde? Lembra que o gene é um DNA, mas o DNA tem vários trechos. Então, se eu pegar todos os trechos de DNA, ele fica inserido dentro do que a gente chama de cromossomo. Então, já apareceu um termo a mais aí que você não tinha, cromossomo. O que é o cromossomo? É a união, né, a sequência dos genes que o homem possui em uma determinada posição. Lembra que nós, seres humanos, temos 23 pares de cromossomos. Ou seja, eu tenho 23 sequências de genes. São iguais? Não, são genes diferentes. Beleza? Ô, Rômulo, Manda. uma vez eu li que cromossomo era um filamento espiralado de cromatina. O que seria cromatina? Boa. Boa pergunta. Vou voltar. O que seria a cromatina? Tá vendo o DNA aqui? Eu voltei o slide. Aberto. Tô. Beleza. Esse DNA aberto, né? Ou seja, ele está ali com a fita dupla, mas ele não está enrolado. Quando ele está enrolado, a gente chama de cromossomo. Quando ele está aberto, a gente chama de DNA, obviamente. Só que ele se enrola em umas proteínas chamadas de histona. Quando ele se enrola, ele vira um fio. É tipo assim, imagina uma linha de pipa e eu vou enrolar essa linha num carretel. Quando eu enrolo essa linha no carretel, ela está ali agora com um formato do carretel. Só que imagina que eu tenho vários carretéis, porque a linha é muito longa, o DNA é muito extenso. Então ele precisa de vários carretéis. Quando ele termina um carretel, ele começa a se enrolar em outro. E, na verdade, você tem um conjunto de carretéis cheios de linha. Então, o que é histona? É o DNA enrolado nas histonas. É o DNA enrolado nas proteínas, formando uma estrutura durinha, um filamento de DNA proteico, enrolado, associado com proteínas. É isso. Isso é... Ai, meu Deus, agora eu me perdi. Vamos lá. Isso é o que a gente chama de cromatina, beleza? E aí existe essa cromatina, né? Eu tô falando, linear, aqui cheio de linha de DNA, aberto, né? E aí a gente vai chamar isso de eucromatina. E quando ela tiver no formato de cromossomo, que ela vai estar, tipo, é como se eu pegasse esses carretéis e enrolasse esses carretéis entre si. Eu vou criando vários anexos ali entre um carretel e outro, formando um complexo. Aí eu estou enrolando ainda mais o DNA, eu estou escondendo o DNA. Então, aí eu não tenho mais uma eucromatina, eu tenho uma heterocromatina. Mas eu vou mostrar isso para vocês já já. Vou pegar um exemplo aqui. Espera aí, vocês continuam vendo minha tela, né? Então, eu vou colocar aqui só para vocês verem isso. Eucromatina versus heterocromatina. A imagem depois eu posso pegar para vocês verem. Então, olha só, dá uma olhada aqui. A eucromatina é o DNA enrolado nas proteínas, que não dá para ver, obviamente, porque você está vendo de longe, né? Mas a cromatina seria isso aqui, né? As bolinhas azuis seriam as histonas, né? Que é o nome da proteína que a gente dá. E aí elas vão se enrolando, o DNA vai se enrolando nelas até formar esse negócio aqui, ó. Esse complexo que a gente chama de heterocromatina ou cromossomo. O cromossomo é feito de heterocromatina. E o DNA enrolado na proteína aqui, que ainda não está formando um complexo, mas já está enrolando, a gente chama de eucromatina. Porque tem DNA aberto. Aqui, se você olhar, não tem DNA aberto, não tem essas fitas que possam ser transcritas, né? A gente tem uma imagem, assim, ó, muito comum, que é essa. O DNA, fita dupla, enrola nas histonas,
e depois as histonas formam complexos, virando o cromossomo, que é uma heterocromatina. E aqui é a cromatina. Beleza? Poderia mostrar outras imagens mostrando o que é isso. Deu para entender ou ficou complicado? Então, calma aí, só para eu me localizar. A cromatina seria o DNA enrolado nas histonas. E aí, Isso. o conjunto de todos os DNAs enrolados nas histonas seria o cromossomo. Que é uma heterocromatina, isso. É porque tem eukromatina e heterocromatina, entendeu? Entendi. O cromossomo em si é uma... O cromossomo é uma heterocromatina. Entendi. Isso é a Beleza? compactação do DNA, então, né? É a compactação do DNA, perfeito. Tanto é que a gente fala que a heterocromatina, ela está num formato condensado. Um slide aqui solto que tu fala isso. Então, ó, a eucromatina, ela não está condensada, ela está descondensada. E a heterocromatina, ela está condensada. Ela está dura, né? Ela está enrolada. Se ela está enrolada e dura, ela não é funcional, ela não produz proteínas. Ela está inativada. Se ela está na forma de eucromatina, ela está mais aberta. Então, ela está ativa, ela está funcionando, produzindo proteínas. Como assim, Rômulo? O DNA das nossas células é igual em todas as células. Então, o DNA do dedão do pé é igual ao DNA do dedão da mão. Mas o dedão do pé e o dedão da mão são iguais? Diz que não. Não, né? Então, as proteínas que têm que ser produzidas no dedão do pé são diferentes das proteínas que têm que ser produzidas no dedão da mão, né? Então, por exemplo, o DNA que estiver aberto no dedão da mão é o DNA que tem que estar fechado no dedão do pé e vice-versa. Então, os genes que estão abertos no dedão da mão, eles estão inativos no dedão do pé. Entendeu? Aham. Beleza. Alguém ficou com dúvida ou eu posso continuar? Então, olha só. A gente já viu. Fala, Tainá. Isso tem a ver com os introns e os exons? Tainá, introns e exons também contribuem nesse processo para aumentar ainda mais a complexidade dessas proteínas. Então, não é sendo grotesco como eu estou sendo, só para poder ser mais didático para vocês. Não é, tipo, só pegar e falar, aqui está inativo, lá está ativo. Mas eu tenho que levar em consideração também a inclusão de introns ou não na produção de proteínas. Aí eu vou criar uma maior diversidade proteica. Tá? Então, isso pode fazer com que eu tenha um formato ali, proteínas diferentes no meu dedão do pé, da mão, qualquer outro órgão que seja, muito maiores por conta da inclusão de introns ou não na expressão gênica. Então, tem a ver com o que você está falando também, tá? Então, a sua resposta também está certa. Tá, valeu. Tem um negócio do intron promover reordenamento, não tem DNA também? Tem. A gente vai estudar essa questão do intron e do exon na síntese proteica, na transcrição do DNA e tradução para formar proteínas. A nossa ideia nessa aula não é síntese proteica. Nossa ideia é estudar genética. Estudar genética no sentido de leis de Mendel, variações de leis de Mendel, hereditariedade de uma maneira geral. E tem a ver com síntese proteica, óbvio, porém não diretamente, indiretamente. Então, vamos deixar essa parte de síntese para a aula de metabolismo, beleza? Agora a gente vai se atentar na parte de genética, mas sim, respondendo a Sara, tá certo. O intron, ele vai contribuir, como eu já tinha falado para a Tainá, né? Ele vai reordenar, ele vai participar, na verdade, da reordenação de exons, e ele pode estar presente através de um processo que a gente chama de splice alternativo, e isso vai criar uma maior variabilidade proteica. Então, por exemplo, eu posso, Sara, eu identifico Sara pelo o conjunto de letras S-A-R-A nessa ordem.
né? Mas com quantas palavras eu posso formar Sara, né? Aí você vai fazer análise combinatória. Quantas outras palavras eu posso formar? Digamos que cada letra do nome Sara seja um éxon. Então, S é um éxon, A é um éxon, R é um éxon, A é um éxon nessa ordem. Isso é um splicing normal. Agora, eu posso colocar, sei lá, rasa, né? E aí mudei a ordem das palavras. Então, seria um splice ainda, estou mudando a ordem. Né? Na síntese proteica, para você ao mudar uma proteína, você pode trocar a ordem dos exons. E aí você muda a proteína. Agora, eu poderia colocar no nome Sara uma letra qualquer, um O e Saura, né? E aí seria mais ou menos um intron entrando ali. Eu mudei completamente a proteína. Então, repara, se eu tinha uma análise combinatória X com as letras de Sara, agora com Saora, com O a mais, essa análise combinatória vai aumentar ainda mais. Então, a diversidade proteica vai ser absurda. Mas por que a gente estuda isso? Só para vocês não ficarem boiando nessa parte. É porque a gente sabe que existem 20 aminoácidos, né, existentes assim no nosso planeta, que compõem os seres vivos. Só que proteínas é absurdamente maior do que o número de aminoácidos. Aí como é que os pesquisadores explicam isso? Eles explicam falando que tem splicing, ou seja, a análise combinatória das letras ali, né, dos exons. Mas se você pegar o número de proteínas, ainda é maior do que o resultado dessa análise combinatória. Então, como se explica? Né? Então, splicing normal não explica isso. Então, quem vai explicar o splice alternativo quando diz que há a possibilidade de você colocar introns também durante a transcrição e tradução desse material genético. Conseguiu ficar um pouco mais claro para vocês isso? Sim. Beleza. Então, a gente já... Olha só, genética... Biologia tem muito nome, né? A genética consegue se superar. A gente já viu o termo genética. Termos que você tem que saber bastante, tá? Genética, gene, é óbvio, lembrando que ninguém vai te cobrar isso, o que é gene. Mas para você fazer uma questão, você tem que saber o que é. A gente já viu, além de genética e gene, exon e intron. Lembrando que exon são as regiões normalmente, né, transcritas do DNA, e os introns são aquelas que geralmente não são transcritas, tá? No splice normal. Se você estiver trabalhando com splice alternativo, aí o intron entra também. Então, a gente viu genética, gene, exon e intron. Locus gênico, que é a posição do gene dentro do cromossomo. A gente viu, inclusive, o que é um cromossomo e vimos que o cromossomo ele pode se comportar de maneira hetero, né, cromatina, de maneira heterocromatina, ou eucromatina, quando estiver aberto. Lembrando que aberto ele está ativo, quando ele estiver fechado na forma de hétero, ele está inativado. Vou dar o bizu para vocês aí escreverem. Quando é que um DNA ele fica inativado completamente? Ele fica inativado quando ele entrar em divisão celular. Porque para você dividir uma célula, você tem que duplicar o material genético. E para você duplicar o material genético, separar ele, você tem que separar ele na forma de heterocromatina, ou seja, na forma fechada, e não na forma aberta. Então a célula está lá trabalhando. Na hora que ela quer se dividir, todo mundo se fecha, todo mundo vira heterocromatina. Aí você separa esses dois cromossomos novos para formar duas células novas. E aí elas voltam a ser eucromatinas de novo. Aquelas regiões que já eram, né? E as regiões que não eram permanecem na forma de heterocromatina. Então foi locus gênico. Agora vamos para genes alelos. Eu falei para vocês que o ser humano ele tem 23 pares de cromossomos. Cada espécie tem uma quantidade de cromossomos diferente, tá? Nós temos 23 pares. Por que 23 pares? Porque 23 cromossomos veio do espermatozoide do meu pai
e 23 vieram do óvulo da minha mãe. Aí, os 23 do meu pai se juntaram com o da minha mãe. Mas digamos que nesse 23 do meu pai, tenham 23 letras. Como se fosse um alfabeto de 23. A, B, C, D, D. O da minha mãe também. A, B, C, D. Ou seja, quando eu juntar os 23 do meu pai com os 23 da minha mãe, eu vou ter 2 A's, 2 B's, 2 C's e assim por diante, 23 vezes. A única diferença é no último. Porque o último cromossomo, tá? Por que a gente fala o último? É porque a gente começa a contar os cromossomos dos maiores até os menores. Então, o último é o menorzinho, que a gente chama de par sexual. E os cromossomos sexuais que a nossa espécie pode ter são 2 tipos. O cromossomo X e o cromossomo Y. Beleza? Mas eles são pares, né? A gente recebe 2 dos pais. Então, a gente pode receber um X ou um Y. Só que Y só o homem tem, né? E o X, tanto o homem quanto a mulher tem. Porque a composição para ser mulher é XX. A composição para ser homem é XY. Então, quem define o sexo da criança é o homem, porque ele pode passar o Y, que é o diferencial. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eu recebo um X do meu pai, eu recebo um X da minha mãe, eu sou mulher. Se eu recebo um X da minha mãe, recebo um Y do meu pai, eu serei homem. Essa é a ideia. Então, a gente tem 23 pares de cromossomos, lembrando que é um do pai e um da mãe. Uma letra A do pai e uma letra A da mãe. Então, se é uma letra A, a característica é a mesma. Ou seja, é um cromossomo, por exemplo, com um gene para a cor do meu cabelo, da mãe, e no mesmo par eu vou ter a mesma característica, só que vinda do pai. Então, se eu tenho um gene para a cor do cabelo da mãe, eu tenho que ter um gene da cor do cabelo para o pai. Tá? E a gente vai colocar uma letra para essa expressão desse gene. Então, assim, digamos que a minha mãe me passou um gene para a cor do cabelo muito forte. Então, eu vou ter muita cor. O meu pai me passou um gene com uma intensidade para produção de cor no cabelo muito pequena. Perdão. Então, eu vou dizer que esse que teve muita produção, ele vai ganhar essa letra, ele vai ser representado por uma letra maiúscula. Enquanto aquele que produz pouca da característica, ele recebe uma letra minúscula, que a gente vai chamar de recessivo. E o que ganha, que tem muita produção daquela característica, a gente vai dizer que é dominante. Então, eu tenho, né, a mesma característica que a cor do cabelo, naquele par de cromossomos, só que um com muita produção e outro com pouca produção. Então, se a característica cor do cabelo eu vou representar pela letra A, então eu vou ter na que tem muita produção azão e na que tem pouca produção azinho. E o meu conjunto alélico, né, a gente chama de alelos, porque eles representam a mesma coisa, a mesma característica, só que em intensidades diferentes, então eu vou chamar de azão azinho. Mas se os dois pais têm produção de muita cor no cabelo, né, muita melanina, que é o nome da proteína que produz a cor, se os dois têm muito, então eu vou ter 2 dominantes, eu vou ser azão. Se eu tenho 2 pequenininhos, produzem muito pouco, então eu tenho 2 azinho. Beleza? Então vocês aprenderam agora o que são genes alelos e que eles são representados por letras para representar uma característica que pode ser muito intensa, e aí recebe uma letra maiúscula, e a gente chama de dominante, ou pode receber uma letra minúscula quando ele produzir pouco daquele gene, a gente chama de recessivo. E o dominante, ele costuma, né, a dominar o recessivo. Então, se eu sou azão, azinho,
para a cor do cabelo, então significa que eu vou tender a ter mais cor do que aquela pessoa, né, aquele meu progenitor que me passou esse alelo recessivo. Deu para entender isso? Sim. Deu. Muito bem. Então, é isso que a gente vê aqui nessa imagem, os alelos. Aqui no meio dos cromossomos existe uma estrutura de centralização, uma estrutura que dá sustentação para o cromossomo, chamado de centrômero. Tá? Então, a gente tem os alelos aqui dominantes, aqui um dominante e um recessivo e 2 recessivos. E aí vai vir mais uma nomenclatura agora. Tá? Então, aqui, o slide já está mostrando o que eu já expliquei, né? Então, gene dominante são aqueles que têm maior expressividade, recebem letras maiúsculas, lembrando que cada letra representa uma característica. Então, a cor do cabelo, aqui podia ser cor da pele, aqui podia ser altura, a outra podia ser peso. Então, é isso. Lembrando que cada letra que você... Uma característica, né? Tem uma letra, mas como a gente tem 23 pares de cromossomos, então a gente sempre tem 2 letras de cada tipo. Então, eu tenho 2 A's, eu tenho que ter 2 B's, eu tenho que ter 2 C's, eu tenho que ter 2 D's, porque a gente tem 23 pares de cromossomos, então tem que ter tudo duplicado. Beleza? Aí entra agora 2 termos, homozigoto e heterozigoto. O que seria homozigoto, que a gente chama aqui de pureza? É quando você recebe uma característica com a mesma expressividade do pai e da mãe. Então, digamos que meu pai e minha mãe têm cabelos escuros, pretos. Então, eu vou dar uma letra A para essa cor do cabelo. Então, dei uma letra A para não ter que ficar falando cor do cabelo. Tá? Então, A. Eu recebi do pai e da mãe. Só que os dois têm cabelos pretos, então produzem muito. Ou seja, os dois são azão. Então, eu sou azão. Meu pai e minha mãe são loiros. Tá? E eu nasci loiro também. Porque ambos têm pouca produção de melanina no cabelo. Então, se eles têm pouca produção de melanina, a característica de cabelo, de cor do cabelo, continua sendo A, então eu vou chamar de azinho. Perdão. Como eu recebi isso do pai e da mãe, então eu sou azinho, tá? Então isso a gente chama de homozigoto, porque o zigoto, ele foi formado por cromossomos iguais para aquela característica no espermatozoide e no óvulo, né? E quando você fecundou, essas características iguais, elas se somam, elas se somatizam. Então, azão e azinho são homozigóticos. Só que você tem azão, homozigoto dominante, e você tem azinho, homozigoto recessivo. Se falar só homozigoto, não dá para saber se é dominante ou não, tá? Então tem que saber, tem que falar. Então é mais um termo super, hiper, mega cobrado em vestibular. E eu vou falar mais, assim, do fundo do coração. A maior parte dos erros dos alunos de genética, e que costuma ser a pior matéria de todas para a galera, porque envolve cálculos, etc. Mas a maior parte dos erros dos alunos envolve conceitos básicos. É absurdo, porque a pessoa confunde cromossomo, cromatina, enfim, entre outros que a gente vai ver aí. Tá? A gente ainda tem coisas aqui para trabalhar sobre conceitos, tá? Mas entendemos aí o que é homozigótico ou homozigoto. Então, o indivíduo heterozigótico, agora estou falando do heterozigoto, é o híbrido. Então, é quando ele recebe uma característica da mãe com uma expressividade diferente da do pai. Então, a mãe produz muita cor do cabelo, lembra que cor do cabelo eu coloquei como letra A, não poderia ser X de chute, tá? Não importa. E aí, eu coloquei a letra A, se a mãe produz muito azão, e como é heterozigótico, então, se a mãe é azão, o pai tem que ser azinho, né? Porque eu estou dizendo que é heterozigótico. Se eu não sei que é, a questão tem que me falar,
que é azão, azinho, e aí sim, olhando, eu vou saber que é heterozigótico, porque a expressividade dos dois não são iguais. Lembrando que hétero significa diferente, né? Um heterossexual, heterozigoto, heterocromatina, né? Para biologia, a nomenclatura, a etimologia, ela é extremamente importante. Se você quer entender se o seu propósito é chegar num alto nível dentro da biologia, estude a etimologia do termo. Você vai começar a fazer conexões que você não faz ideia. Anfíbio, anfílica, os eus da vida, eucromossomo, eucromatina, hétero, enfim. Parece básico, mas depois você vai pegando, você vai chegando num nível, num grau assim, que você não sabe qual é o termo, mas você já tem uma suspeita por conta da nomenclatura. É surreal. Então é dica assim infalível que eu estou dando para vocês nesse momento. Então heterozigoto é isso. Bom, agora a gente vai voltar para um termo mais amplo, tá? Ficou alguma dúvida até aqui? Eu posso continuar? Pode continuar. Beleza. Então agora eu vou para genótipo. Tipo é conjunto, na tradução do latim. Geno vem de gen. Então, genótipo é um conjunto de genes. Aonde que eu encontro o genótipo? Conjunto gênico. Qual o conjunto mínimo de genes para eu chamar de genótipo? Azão, azinho. Azão, azão. Azinho, azinho. Isso é um genótipo. Tá? E aí vem o termo antagônico, ou posterior, na verdade. Não sei se antagônico, mas posterior de genótipo. É chamado de fenótipo. E que não está aqui, se eu não me engano. Ou tá? Tá sim, tá aqui depois. Que é o fenótipo. O fenótipo é o resultado do genótipo. Vou voltar. Se eu pergunto, Sara Brandão, tá? Tem uma foto aqui onde ela se apresenta loira. Então, digamos que seja um processo natural e que essa naturalidade da pouca expressividade de melanina no cabelo se dê, né? E a gente sabe que se dá por expressões pequenas, né? De produção de melanina nos genes. Então, digamos que o pai dela deu azinho, a mãe dela deu azinho e ela é azinho, azinho. Então, eu estou dando um exemplo, beleza? Aí eu pego a Tainá, a gente vê que tem cabelos escuros. Então, a Tainá, ela pode ser azão, azão, ou azão, azinho. Não dá para eu saber olhando só para a fotinha da Tainá. Eu precisaria conhecer pelo menos 3 gerações anteriores da Tainá. E aí, se eu souber, né, nessas 3 gerações, que não há presença de pessoas com cabelos claros, então há uma maior probabilidade da Tainá ser homozigótica azão para essa característica. Agora, se ela tem uma mãe, um pai, um tio, um avô, tio nem vou pegar, mas avô ou bisavô que seja loiro, a chance dela receber esse azinho é maior, então ela pode ser heterozigótica. Agora, se eu pegar uma pessoa loira, que é recessiva, você tem certeza que essa pessoa ela é homozigótica, né? Porque para eu ser loiro, para eu ter olhos azuis, a única condição é ter as letras minúsculas, né? O azinho, azinho, o bezinho, bezinho, enfim, que se dane a letra, mas o genótipo tem que ser recessivo. Para ser dominante, basta um, porque você sabe que um alelo domina o outro. Então, genótipo é isso, tá? É o conjunto de letras. Só que pode ser trabalhando em um gene só, aqui, por exemplo, cor do olho, tá? Ou eu posso estar falando do genótipo mais amplo, pode estar falando do cromossomo todo. Então a Tainá tem cabelo escuro, olho escuro e é morena, digamos, tá? Um exemplo. Então eu vejo todos ali, ó. Não, ela é branca, e aí eu tô vendo aqui, ó. A cor do cabelo é azão, azão, a cor da pele dela é bezinho, bezinho,
A cor dos olhos é castanho, então é Czão Czinho, e ela tem traços finos no rosto ali, então desenho para um traço fino do rosto dela. Então, o conjunto disso é o genótipo. Mas tudo isso que eu fui falando para cada gene, tipo, ela tem cabelo escuro, isso é o fenótipo. Ela tem a cor da pele clara, então, fenótipo. Ela tem os olhos castanhos, também é o resultado do Czão Czinho, então é fenótipo. Entenderam a ideia disso? Então, fenótipo nada mais é do que o genótipo, a expressão do genótipo, associado aos fatores ambientais. Por que eu estou colocando os fatores ambientais na brincadeira? Porque pensa assim, se a Tainá estiver vivendo no Brasil, se a Tainá estiver vivendo no Polo Norte, será que a Tainá vai ser a mesma? O corpo dela vai se comportar da mesma forma? Se você tem dificuldade para analisar essas coisas abstratas, tenta pensar assim, a Tainá vai comer as mesmas coisas? Ela vai estar exposta à mesma radiação solar para produzir mais melanina? Imagina você agora em quarentena, né, dentro de casa, digamos que você não pegue sol direito. A tua pele, ela se apresenta na mesma coloração que quando você vai para a praia? Não, né? Então, assim como o restante das coisas. Se você se alimenta muito de coisa gordurosa, se você se alimenta muito de proteína, o seu corpo ele vai se moldar, né, através daquilo que você consome, daquilo que você interage com o meio. Né? Se você corre muito, se é muito frio, se é muito quente, gasta muita energia, não gasta, fica mais gordinho, fica mais... Principalmente na infância. Na infância determina muito isso porque você está em modificação. Então, o fenótipo ele é o resultado do genótipo associado aos fatores ambientais que esse corpo, que esse ser vivo está exposto. Então, genótipo e fenótipo cai assim, muito no vestibular, mas muito mesmo, tá? Então, ele dá um exemplo ali que é a cor da pele, tá? Que é uma coisa que a gente sofre variação da cor da pele por conta da radiação solar, né? Que estimula as nossas células, os melanócitos, a produzirem melanina. E assim a gente se protege um pouco da radiação, né? Só que nem todo mundo tem o gene para isso. Então, eu vejo que a Sara, por exemplo, é muito branquinha, Nara é muito branquinha, Tainá também, eu sou um pouco mais escuro. Então, eu tenho mais genes para produzir essa melanina, enquanto as meninas, eu estou falando delas aqui porque estão aparecendo na minha tela, tá? Mas tem o Caio, tem a galera aí também. Elas produzem menos. Pode ser que seja só pela foto, pode ser que exista o gene ali. Basta ela, ou elas, ou vocês todos, se exporem ao sol para poder ver a quantidade de expressividade desse gene de melanina na pele. E cada um tem uma quantidade. Quanto mais, isso daí a gente vai aprender depois, dentro da genética, que isso é uma herança quantitativa. Então, quanto mais pessoas negras ou mais escuras na sua família, né, nos seus antecessores, pais, vós, bisavós, tataravós, assim por diante, principalmente os três, né, os três antecessores, eles quantitativamente tendem a te passar essa produção de melanina no corpo. Mas isso é um tipo de regra de transmissão gênica, tá? E aí, para entender isso, posteriormente, que a gente vai fazer cálculos para isso, você tem que entender a diferença de fenótipo e genótipo, e para isso eu preciso saber se vocês estão entendendo. Então, por favor, digam aí. Rômula, Diga. então o fenótipo seria um genótipo modificado pelo meio ambiente, por alguma ação do meio ambiente? O fenótipo, ele é modificado, perdão. O fenótipo ele pode ser modificado pelo ambiente, porque ele pode alterar esse resultado, né? Tipo, tá certo o que você falou, estou só colocando com outras palavras, mas ele não... Como que eu posso dizer? Ele pode modificar, não é que ele vá modificar, mas ele pode modificar. Ô, Rômulo, Tá, mas Só deixa a Tainara terminar rapidinho. então Tainara, o que não. que
O que Nara, é fala. modificado? O fenótipo ou o genótipo? Então, você É que eu pode... não entendi. Beleza, vamos lá. Uma mutação, ela é uma alteração do genótipo, né? Então, o ambiente pode propiciar uma alteração do genótipo? Pode. Então, eu posso ter a alteração do genótipo, e a alteração desse genótipo vai permitir uma alteração fenotípica, né? Fenótipo. Porém, eu posso não ter a alteração do genótipo, né? Ou seja, não haver uma mutação, e também ter a alteração fenotípica, como, por exemplo, eu ir para a praia e pegar sol. Então, assim, meu DNA continua o mesmo, mas se eu for para a praia e ficar exposto o dia inteiro, eu vou sair de lá negão. Meu fenótipo mudou. Mas o meu genótipo não mudou. Porque se eu vir para casa e passar um mês dentro de casa sem pegar sol, eu vou voltar a ficar com a mesma cor que eu tinha antes. Então, o ambiente, ele pode alterar o fenótipo, alterando o genótipo ou não. Beleza? Entendi. Vamos para a segunda pergunta, Milena França. No slide anterior, Anterior. Ok. tem esse cromossomo. Ele ainda não está enrolado, mas ele está as duas partes aí. Eu queria saber se tem algum tipo de, tipo assim, cada fenótipo, cada cromossomo é um fenótipo ou um cromossomo pode carregar vários tipos de fenótipos? Tem alguma coisa relacionada? Calma. Repete, pergunta. Tipo assim, cada fenótipo que a gente tem, ele é carregado em um cromossomo só, ou um cromossomo carrega mais de um tipo de fenótipo, vários? Cada característica que você tem, cor do cabelo, peso, altura, cor da pele, o resultado de cada um deles, da expressão desse genótipo da cor da pele, genótipo da cor do cabelo, genótipo da altura, do peso, etc., cada um deles é fenótipo. Só que se eu olho para você, Milena França, eu reconheço você pelo conjunto de características que você expressa, isso também é um fenótipo. Mas o fenótipo ele é estudado característica a característica, individualmente dizendo, e na conjuntura. Não, eu sei. Eu quis dizer, tipo, o cromossomo em si, o fenótipo, ele tá dentro do cromossomo, certo? O fenótipo é o nome que a gente dá para o resultado daquela expressão que você teve. É só isso. Então, Ele não está lá dentro. É só um nome que a gente dá para o resultado da expressão. Por exemplo, se eu falo para você assim, olha, teu cor do cabelo é azul. Mas ninguém fala isso na rua, né? Tipo, você fala assim, eu conheci uma pessoa que é loira. Eu conheci uma pessoa que tem cabelos escuros. Então, eu dou o nome de fenótipo para o resultado daquela sequência, entendeu? Ou ainda não foi? eu acho que eu não consegui explicar direito. É porque, tipo assim, o cromossomo, ele são 23 pares e tal. Cada par de cromossomo, ele é uma característica ou em cada cromossomo específico? Tipo, no cromossomo 16 tem uma característica e no cromossomo 15 é outra, ou no cromossomo 16 eu expresso a característica A, B e C? Não, foi o que você falou em algum momento. Cada cromossomo tem uma característica. Não uma só, ele tem várias. Mas assim, por exemplo, o cor do cabelo está no cromossomo 17. Então, você vai encontrar as características do cor do cabelo nesse cromossomo. E não no 1, no 2, no 4, entendeu? Mas, por exemplo, no 17 só vai ter isso? Não. Você vai ter a cor do cabelo, cor da pele, cor das outras coisas. Ali no 17 também, entendeu? Tá, era assim que eu entendi. É por isso que em 2000 um projeto foi feito, né, nos Estados Unidos, mega conhecido, que é o Projeto Genoma Humano, que os pesquisadores eles mapearam todos os 23 cromossomos humanos. Então, existe um livro lá com código genético, com as 4 letras, né, A, C, G, T, dos 23 cromossomos. E aí você consegue determinar, já pelo computador, eu quero saber qual é o cromossomo, o locus gênico da cor do cabelo. Eu estou frisando uma característica, mas poderia ser, sei lá, para você ter uma noção. Qual é o gene que produz a amilase pancreática?
quero saber porque eu quero saber se a pessoa está com intolerância à lactose por defeito gênico. Aí tu vai lá, pesquisa qual é a região, o locus gênico, né, dessa produção de amilase, e ele vai te dizer, está no cromossomo 5, na porção tal do cromossomo, na cabeça superior do cromossomo 5. Então você consegue identificar, mas eu quero saber então onde está a produção de pepsina. Está no cromossomo 3, na região inferior do cromossomo. Vai lá e consegue determinar. Isso foi feito em 2000, já existe, é um livro grosso, imenso, com todos os genes que existem no nosso corpo. Beleza? Beleza. Ô, Rômulo, Fala, Sara. então, ai meu Deus, eu até me perdi. Que eu Não ia se falar? perca, calma, respira. O genótipo é um conjunto de cariótipo? É o conjunto do cariótipo? Olha, a Sara está trazendo mais um termo para gente que eu ia tocar depois. Cariótipo é o nome que eu dou. Vamos lá. Cariótipo é o nome que eu dou para o conjunto. Ó, cariótipo. Tipo é conjunto. Cariótipo é o conjunto cromossômico. Então, quando eu falo para você que você, Sara, tem 23 pares de cromossomos, se eu olhar todos eles juntos, isso é cariótipo. Então, eu tinha um negócio aberto aqui, peraí. Minha janela de pesquisa, meu rascunho. Eu vou escrever cariótipo. Ops, escrevi errado. Aqui, ó. Isso é um cariótipo. Eu estou vendo 23 pares de cromossomos. Vocês conseguem visualizar 23 pares de cromossomos aqui? Ó, um par. Primeira coisa que tem que tirar da cabeça de vocês é que cromossomo não é um X, tá? Eu acho que o grande erro é a pessoa achar que cromossomo é X. Na verdade, quando você vê um X, igual tem nessa imagem aqui, ó, isso não é um cromossomo, isso é um cromossomo duplicado. Então, na verdade, esse X que você está vendo aqui são dois cromossomos unidos durante a divisão celular, tá? E aí a gente chama, inclusive, cada pedacinho desse que está grudado de cromate de irmã. Então, anota esse termo é muito, muito comum, tá? Principalmente mitose e meiose. Uma coisa é você ver um pauzinho. O pauzinho é cromossomo. Quando esse pauzinho está grudado em outro, como foi esse daqui que eu abri para vocês, não foi essa, né? Foi essa. Aqui, ó, eu tenho duas cromates irmãs, porque isso aqui é idêntico a isso aqui, é igual, é clone. Eles ficam grudados antes de se separar na divisão celular. Então, cromate de irmã e cromossomo são coisas diferentes, tá? Mas, vou voltar para a pergunta dela. O que é cariótipo? Cariótipo é isso tudo. É o conjunto dos 23 cromossomos. E por um cariótipo, como é que isso cai em prova? Eu consigo determinar síndromes genéticas. Por exemplo, olha essa imagem aqui. Eu tenho 23 cromossomos, eles estão duplicados, dá para ver, né? Estão todos na forma de X. Mas eu estou vendo aqui que no par 21, né? Eu tenho 23 pares. No par 21, ao invés de ter um par, eu tenho um trio. Então a gente conhece isso daqui como trissomia do 21. Alguém sabe qual é o nome dessa síndrome? Síndrome de Down. Síndrome de Down, perfeito. Então a análise de cariótipo serve para isso. Serve para você fazer análise de síndromes genéticas, tá? Onde você tem a alteração do número cromossomial. Na FRJ, tinha um programa que você ia lá e pagava, acho que era R$190, R$290, e eles faziam uma análise, tiravam um pouco do seu sangue, faziam uma análise genética e criavam um quadro grande, assim, do tamanho de uma TV de 40 polegadas, mais ou menos, com todos os seus cromossomos bonitinhos lá, o seu cariótipo. Então, isso aqui, ó, é o conjunto cromossômico. E no final dá para identificar se é homem ou mulher, então tem isso também, né? No estudo de um cariótipo, eu consigo ver se é XX ou XY. Lembrando que a diferença do Y para o X é que ele é praticamente metade do tamanho. Então, ele é bem pequeno, tá? Então, aqui é um homem,
Aqui é um homem, por exemplo, com trissomia do 21. Então, é um homem com Down. Mas eu poderia pegar uma mulher aqui para vocês verem. Sei lá. Eu não sei porque que só tem homem esse treco. Aqui, ó. Uma mulher. Né? Eles não estão duplicados. Então, cada pauzinho desse, né, é um cromossomo. E aqui é uma mulher, que aparentemente é normal. Beleza? Então, tipo, o genótipo é o conjunto de genes que formam cromossomos e aí vai ter o cariótipo. Uhum. Tá, dá pra montar a sequência, então. Essa é uma aula pesada ou essa é uma aula leve? Assim, é que tem vários termos, né? Eu fico anotando o que é cada um e o que vai resultando um conjunto, cada conjunto desse. Mas já chegou no nível de confundir um termo com outro ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Eu só peguei o negócio cariótipo mesmo pra saber a relação toda. Beleza. Posso continuar a turma ou não? Pode. Tá. Tainá, você sumiu. Tá tudo bem por aí? Tá. E o restante que não tá nem falando comigo. Caio sumiu. Tem Caio, não tem? Eu tô viajando da outra aula que eu dei. Eu tava aí, mas acho que saiu. Saiu, né? João, tá aí, cara? Tá tudo bem? Tô prestando atenção. Mas tá conseguindo pegar, amigo? Tô tranquilo. Beleza, show. É porque você não tá aparecendo nos rostinhos, por isso que eu não tô chamando muito aqui, tá? Mas, qualquer coisa, fale aí que a gente tira a dúvida. Bom, então, continuando. Então, a gente falou basicamente aí todos os termos que eu preciso conversar no momento para que você entenda a primeira lei, a segunda lei de Mendel. Tá? Faltou um que não está aqui, que é genoma. Se genótipo é o conjunto de genes, e aí eu estou falando de cromossomo dentro do cromossomo. Genoma é quando eu estou falando um conjunto de genes geral, tá? Eu estou falando um conjunto de genes de tudo. Ou seja, do cariótipo todo. Se eu pegar todos os genes que estão aqui dentro, isso é o genoma humano. Não é o genótipo, tá? Aí, mais um que confunde. E genótipo é aquele azinho, é o que está no cromossomo. Dentro de um cromossomo. Vendo? Isso daí não está aqui. É importante que você saiba. Então, eu falei genoma. Ah, faltou um. Proteoma. É bem comum, é bem atual esse. O que é proteoma? É o conjunto geral de proteínas que o corpo produz. Então, por exemplo, se você sabe todas as proteínas que são geradas pelo corpo humano dentro do cariótipo, né? Então, se aparecer uma proteína cancerígena, se aparecer uma proteína viral, se uma proteína qualquer que não seja a sua, você consegue identificar porque você já tem um mapa de todas as proteínas do corpo. Olha que maneiro. Então, isso a gente chama de proteoma. Bom, se todo mundo entendeu, eu vou para Mendel. Então, acabei os conceitos. Repara que a gente ficou 1 hora falando de conceitos básicos de genética. Isso é um luxo que só a aula digital me permite ter. Geralmente, a gente perde muito mais tempo falando do Mendel do que falando dos conceitos, mas eu acho tão importante quanto os conceitos. Lembro que ano passado a galera teve uma dificuldade relativamente grande com essa parte de genética. Então, pisando em ovos aqui com vocês para que não aconteça novamente. Né? Apesar de não ter sido à minha frente no ano passado. Mas a gente está junto aí para poder tentar solucionar esses tipos de problema. Então, olha só. Falando sobre Mendel.
a gente tem aí as duas leis, grandes leis, né, estabelecidas por Mendel. Mas Mendel era um cara simples. Eu queria falar um pouquinho, né, da onde vem a história desse cara. Então, Mendel nasce lá em 1822 na Áustria. Era um cara que perdeu os pais relativamente cedo, foi criado pela tia, tá? E a tia tinha condições financeiras bem limitadas. E o Mendel ajudava ela, né? Lá no sítio, era tipo um sítio onde eles viviam, e eles meio que sobreviviam por subsistência, vendiam parte dessa produção, tá? Mas esse dinheiro dava somente, né, para poder bancar a vida deles. Não dava para poder bancar os estudos do Mendel, porque o Mendel começou a crescer e se revelou, né, como um bom botânico, né? Então ele já sabia cultivar as plantas, ele sabia manejá-las e aumentar a produtividade dessas plantas de uma maneira assim fora de série. E ele resolveu então entrar para o monastério, tá? Para poder conseguir estudar. Olha que bizarro. Então ele entra no monastério, tá? E aí ele vai para lá, fica no mosteiro, e o pessoal percebe, né? As pessoas que convivem com ele percebem o dom que ele tem e estimulam, né? A igreja banca os estudos do Mendel. Então, o Mendel vai para Viena, na Universidade de Viena, para poder fazer a faculdade de Ciências Naturais, porque não existia biologia, essas coisas. Era tudo junto, eram ciências naturais. Então ele vai para lá, faz essa faculdade, né? E volta para o monastério e começa a estudar por conta própria. Depois o Mendel ainda volta para a Universidade de Viena para tentar fazer o que hoje seria especialização, né, o mestrado. Ele é recusado nessa prova, né? As pessoas não acreditam que dê para explicar a hereditariedade através de plantas. Então as pessoas meio que cagavam na cabeça dele e ele foi reprovado, voltou para o monastério e ficou vivendo a vida toda dele lá, seguindo, né, os estudos dele dessa maneira, porque os resultados que ele chegou não explicava todos os resultados humanos. Então as pessoas achavam que aquilo ali era furada, que aquilo ali não ia dar em nada. Então só depois que o Mendel morreu é que esse material foi disponibilizado para a faculdade, para os alunos recentes da faculdade, foi reanalisado e viram que realmente aquilo batia, né? E aí o Mendel foi consagrado como o pai da genética. Então essa é a história básica do Mendel, tá? Importante que vocês saibam isso, porque até hoje ele é considerado o pai da genética. Por mais que hoje já venha havendo um movimento para tentar desmistificar essa questão do pai das coisas, né? Porque você tem pai das coisas e não tem mãe das coisas, então um termo machista, mas ainda assim ele é considerado o fundador da genética, quem descobriu a hereditariedade, explicou isso da maneira como a gente conhece hoje. Mas aí, se você está entendendo a história do Mendel, se está se apoderando, né, dessa situação aí dele, né, tipo, vamos tentar entender o porquê que o Mendel trabalhar com ervilhas é algo mais interessante no início, quando não se sabe muito, do que ir direto para características humanas. Vamos lá. Primeira coisa, fácil cultivo, né? Você estudar pessoas é uma coisa muito mais complicada. Você depende das pessoas, você depende do material genético delas, você tem que ter ferramentas para poder desvendar os genes que naquela época não tinha. Então, fácil cultivo de uma planta facilita tudo isso. Além disso, existem cores definidas, a gente chama de dominâncias. Então, as ervilhas, que era o material que ele escolheu para trabalhar, mas tinham outras também, mas a ervilha que ficou como a principal, elas têm características dominantes. Ou seja, ou você é uma coisa ou você não é. E no ser humano, a gente quase não tem isso, né? Tipo assim, cor do cabelo. Você tem
claro, escuro, intermediário 1, intermediário 2, né? Tipo, cor da pele, o cara é branco, negro, mulato médio, mulato escuro, mulato claro. Então, não é uma dominância completa. A gente diz dominância completa quando é uma coisa ou não. Então, por exemplo, a cor da ervilha, né, da semente da ai meu Deus, da ervilheira, ela é amarela ou verde. Não tem outra cor. Não tem verdinha, verdona, amarelinha, amarelona, não tem isso. Tá? A flor da ervilha, da ervilheira, ou ela é branca ou ela é rosa. Ela não tem meio tom, tá? Não existem intermediários. Então, isso é uma outra coisa que vai facilitar para o trabalho do Mendes. A polinização manual, né? É muito fácil você polinizar uma planta. Basta você pegar o grão de pólen das regiões masculinas e ir lá e futucar com o pincel a parte feminina. Você pode fazer isso. Você pode fazer o trabalho de uma abelha sem problema nenhum. Né? É óbvio que a abelha vai fazer isso porque ela está querendo comer, então ela faz isso naturalmente e numa escala absurda. Mas se você quiser fazer em casa, você pode fazer, dá o mesmo resultado. Tá? Então, ele fazia isso. E quando ele fazia isso, pô, uma planta gera quantos filhos? Né? Quanto a prole, comparada com o humano, com o animal? Muito maior, né, galera? Então, se a tua amostragem é maior, isso facilita para você dizer, não, olha, a proporção é tal, tal e tal, e essa proporção indica uma regra. Então, esses foram os motivos básicos, tá? Quais foram, né, depois que ele percebeu isso, quais foram as características que o Mendel selecionou para poder estudar? Então, são 7, tá aí escritas. Forma da semente, que pode ser ou lisa ou rugosa. Cor da semente, que pode ser amarela ou verde. Cor da flor, que pode ser branca ou púrpura, né, lilás. Forma da vagem pode ser inflada ou múrtia, comprimida. Cor da vagem pode ser verde ou amarela, tipo a cor da semente. A posição da flor, se é axilar ou terminal. A axilar é tipo axila nos ramos, né? Então você vai ver as florzinhas ali. Ou se você só vê na ponta. Ou a rosa, né? Que só tem na ponta, então é terminal. E a altura da planta. Tem planta que é anã, tem planta que é alta. Então são 7 características. Se você passasse para o homem, seria a cor do cabelo, cor da pele, cor do sei o quê, enfim, tá? Então ele percebeu 7 variedades. Mas ele não estuda todas no mesmo tempo, tá? Então na primeira lei de Mendel ele vai escolher uma característica, vai trabalhar com uma só. E na segunda lei ele vai trabalhar com 2 características ao mesmo tempo, mas ele explica também trabalhar as 7 ao mesmo tempo, tá? Por isso tem 2 leis, não 3, 4, 5, 6 ou 7 leis. Aqui é o segundo passo, que é a polinização. Então, ele vai na parte feminina, masculina, pega o pólen e leva o pólen com o pincel até a feminina da outra planta para poder gerar filhas. Terceiro passo é você ver o resultado. Então, aqui nesse experimento, né, ele pegou 2 linhagens puras. Lembra que pura significa homoheterozigota. Homo. Isso aí, homozigótico. Então, o homozigota. Ele pegou 2 homozigotas, cruzou. E aí ele tá aqui, né? Cruzamento. Uma ervilha lisa verde com uma rugosa verde. Então ele pegou a característica aqui que ele quer estudar, é o formato da semente, não a cor. Aí ele cruza as parentais. As parentais a gente chama de P, que são os pais, né? Mas P é de parental. Aí formou as filhas. Para que as filhas são, aqui, todas lisas. Essa geração de filhas de primeira descendência. Então eu chamo de F1. Todas são lisas. Aí o que ele faz? Todas são lisas, sumiu a característica rugosa. Né? Você não está vendo mais. Aí o que ele faz? Será que sumiu de verdade? Então ele pega essa planta e faz autofecundação. Ou seja, ela vem numa flor aqui masculina, na parte masculina, e fecunda a outra flor na parte feminina. E aí surge uma nova vagem.
E aí agora eu tenho filhos de segunda geração. Repara que nessas de segunda geração, você já não tem mais todas lisas. Volta a aparecer a rugosa. Então, por que que aqui, quando você cruza a rugosa com lisa pura, some a característica, mas depois, quando você cruza duas lisas, surge uma rugosa? Ele não entendia isso, né? Então, a ideia dele era explicar esse processo. O que que ele queria dizer? Ele queria dizer que existem características aqui, né? Ele chama de fatores. O que a gente conhece como alelo, ele chamava de fatores. Então, ele dizia que tinha um fator do pai e um da mãe aqui na lisa, um fator do pai e um da mãe na rugosa. Só que o fator da lisa, ele dominava o da rugosa. Então, por isso só apareciam lisas. Mas que quando você juntava, né, cruzava uma lisa com uma lisa, você tinha ainda resquícios daquela rugosa aqui dentro. E por isso, quando você cruza elas, ela volta a aparecer. Então, essa é a ideia que o Mendel tinha, tá? Bom, então, como é que a gente vê isso? Aqui ele falando sobre essa questão ainda, tá? Eu vou mostrar aqui nessa imagem que vai ficar melhor. Então, o Mendel, ele deu letras para esses fatores, que a gente chama de alelo. Então, se elas são puras, a lisa é Rzão, porque ela que domina, né? A filha dominou, lisa. Então, esse aqui é o Rzão. Ou seja, ele só pode dar Rzão. A rugosa, que é a que não se expressou, vai ser a recessiva, que é o Rzinho. Só pode dar R. Então, se eu juntar Rzão com Rzinho, eu tenho Rzão. Quando você cruza Rzão com outro Rzão, quais as possibilidades de filhos que você pode ter? Então, a gente vai fazer um quadro que a gente chama de quadro de Punnett. É isso aqui. O quadro de Punnett, que se escreve Punnett, mas é Punnett, você coloca os que você quer cruzar. Então, eu quero cruzar Rzão com outro Rzão. Perdão. Eu quero cruzar um Rzinho com outro Rzinho. Então, eu coloco aqui Rzão, Rzinho. Um da mãe, tá aqui. Um do pai, tá aqui. E aí faço as conexões. Então, esse R com esse, Rzão. Esse R com esse, Rzão. Esse R com esse, Rzão. Esse R com esse, Rzinho. E aí você achou a proporção fenotípica e genotípica dessa primeira lei. Isso aqui é a primeira lei. Então, eu tenho a proporção de 3 lisas para uma rugosa. Essa é a proporção fenotípica, que é o resultado. E a proporção genotípica é 1 Rzão para 2 Rzões, para 1 Rzinho. Então, eu tenho 1 para 2 para 1. Essa contagem eu sempre faço dos puros dominantes até chegar aos recessivos. Então, eu tenho o puro dominante, depois eu tenho o dominante intermediário e depois o recessivo. Então, 1 para 2 para 1, isso é a proporção genotípica. E tenho 3 lisas para uma rugosa, isso é a proporção fenotípica. Então, as proporções da primeira lei de Mendel são essas, 1, 2, 1 e 3, 1. Beleza? Pode só repetir a fenotípica? A fenotípica é essa, 3 lisas para uma rugosa. Então, é 3, 1. Beleza. Beleza? Então, aqui, uma coisa que ficou muito bem definida na primeira lei do Mendel é o que a gente chama de cruzamento-teste. Por exemplo, eu sou moreno, né? Eu não vou pegar homem, não, porque senão vai ficar muito difícil. Você tem uma ervilha lisa e rugosa. Qual é aquela que você tem certeza do genótipo dela?
A rugosa. A rugosa. Porque ela só pode ser rugosa se for Rzinho, Rzinho. A lisa não. Ela pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então você não sabe, olhando para ela, se eu te der na tua mão uma ervilha lisa, você não sabe me dizer o genótipo. Então o cruzamento teste serve para quê? Para você descobrir se a dominante é pura ou se ela é pura ou híbrida. Como é que você faz isso? Cruzando com aquela que você sabe. Então, se você pegar uma lisa e cruzar com uma rugosa, você vai descobrir pelos filhos se essa lisa é dominante ou não. Quer ver um exemplo? Se você cruza rugosa com essa lisa e tem esses filhos aqui, todos lisos, é porque você tem Rzão, Rzão. É porque aqui, ó, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, todos nasceram lisos. Então, essa lisa aqui, com certeza, é homozigota dominante. Agora, se você cruzou essas duas, você não sabe quem é essa. E ela gerou esses filhos aqui, ela não é pura. Por que ela não é pura? Porque, ó, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Então, tem dois Rzinhos, um do pai e um da mãe. Então, se veio um Rzinho da mãe e tem filhos Rzinho, Rzinho, o outro Rzinho tem que ter vindo do pai. Então, tem que estar aqui logo os filhos. Perdão, os filhos não. O casal vai ter esse genótipo. Então, para você descobrir o genótipo de alguém, basta você cruzar aquele que você não sabe com o que você sabe. E isso foi o que o Mendel fez. Então, a gente chama isso de cruzamento teste. O trabalho do Mendel só ficou comprovado porque ele fez os cruzamentos testes. Senão, não teria como você comprovar isso. Então, isso daqui, o cruzamento teste, ele é fundamental, principalmente quando você for fazer cladograma para poder descobrir doença nas pessoas. A gente faz cruzamento teste a todo momento. Então, isso daqui é, assim, um dos pontos auges da aula de hoje. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, para fechar a aula de hoje, tem esse slide para você entender o DNA com a lei do Mendel. Lembra que a gente tem 23 pares de cromossomos, né? Então tem aqui uma célula com um do pai e um da mãe, tá? Vou dizer que esse daqui é o do pai e que esse vermelhinho é da mãe, mas poderia ser o inverso. E aí, ó, a mãe tem uma característica Rzão, né? A ervilha, no caso, a mãe aqui, tá? Então, ela é para ser lisa e o Rzinho é o de rugosa. Outra coisa, a gente coloca a letra convenção mundial, tá? A convenção mundial é assim, você vai estudar qual característica? Se a ervilha é verde ou amarela? Então, qual é a letra que eu dou? A letra que você vai dar é sempre pela característica pura, que é a recessiva. Então, se eu estou estudando se ela é lisa ou rugosa, qual é a característica recessiva, né? A rugosa. Então, a letra que eu coloco é a letra Rzinho. Aí eu estou estudando verde e amarelo. O verde é o recessivo. Qual é a letra que eu ponho? Vzinho. Então, aqui, ó, Rzão, Rzinho, é porque eu sei que isso daqui é de rugoso e isso aqui é de liso. Então, tem uma célula lá que é heterozigótica. Aí ela vai sofrer aqui mitose. Então, duplica e duplica. Então, não tem um cromossomo. Agora, eu tenho dois cromossomos duplicados. Cada cromossomo com as suas duas cromátides irmãs. Aí, separa, né? Lá na meiose. Separou. Veio um para um lado e um para o outro. Né? Isso não é nem mitose, perdão. É meiose. Forma um gameta. Aí, separo de novo. Então, eu tenho ó, um gameta com Rzinho, um gameta com Rzinho, um gameta com Rzão e um gameta com Rzão. Então, eu tenho 50% de chance de formar um filho liso, né, uma ervilha lisa, e 50% de chance de formar uma ervilha rugosa. Vai depender de quem? Do outro progenitor, né? Então, se eu estou falando aqui do pai da ervilha, tem que ver como é que vai ser a mãe da ervilha, sacou? Deu para entender ou não?
Deu. Bom, então é isso, tá? Tem alguns exercícios aqui embaixo com o gabarito. Você pode tirar o gabarito, colar em outro lugar e tentar fazer. São relacionados a isso, a primeira lei, tá? E, assim, vocês podem até fazer o material que eu elaborei, tá? Sobre leis de Mendel, mas elas estão misturadas entre primeira e segunda lei, né? Que geralmente a gente não mistura essa aula, a gente dá essa aula toda, mas não tem como, porque é muito grande. Então, vocês podem até tentar fazer, e aí ver o que consegue e o que não consegue, mas, para conseguir fazer a listagem completa, você vai precisar da aula da semana que vem, beleza? E a gente bate o nosso tempo de hoje, provavelmente daqui a pouco você tem aula de oficina, e eu não quero atrapalhar o seu horário, então, e também não daria tempo de fazer mais nada. Então, é isso. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, tire, tentem fazer os exercícios. Eu espero que eu tenha passado da melhor forma, é uma matéria bem complicada. Porém, se for bem explicada, se vocês entenderem, tirarem as dúvidas, eu acho que genética vai tomar um outro rumo esse ano na vida de vocês. E eu senti, pelo menos do meu lado de cá, que fluiu muito bem dentro do nosso prazo de tempo aí, detalhadamente cada etapa. Então, saio feliz hoje, nessa tarde aí de, sei lá que dia é de quarentena, que eu gerenciei mais, de quinta-feira. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Certo. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Bons estudos. Qualquer coisa, só chamar aqui. Bom finalzinho de semana para vocês. Valeu?